Leitura da Torá buscando a escritura original. Com base no texto hebraico que temos à mão, buscaremos expressar a Torá de um modo mais literal possível. Então, a Torá com Mari Batiá. Parashá Re'eh, primeira aliá. Deuteronômio, capítulo 11, do verso 26 ao capítulo 12, verso 10. Esta é a 47ª Parashá do total das 54 Parashiot do ciclo de leitura anual da Torá. Re'eh significa veja. Em algumas traduções diz eis que. No hebraico é assim: Re'eh anochi notem lifnechem hayom baraká ve-kalalá. Veja que eu coloco perante vocês neste dia bênção e maldição. É importante notar que aqui no hebraico o verbo ver está no singular, mas o sujeito no plural, perante vocês. O que ocorre é que os tradutores se sentem desconfortáveis com essa aparente discrepância. Todavia, esta serve para comunicar algo e é alvo dos comentários dos sábios. O direcionamento é tanto para nós como indivíduos, como também nós como povo, nação, o Israel de Deus. Desenvolvo este projeto de leitura também porque entendo que não se pode melhorar nada daquilo que Deus deu. O que precisamos é receber tal qual foi dado e, deste modo, receber algo ainda mais profundo, enxergando que não há erros na Torá. Tudo comunica, aparentes discrepâncias, letras aumentadas ou diminuídas e a partícula Aleph Tav, que sempre pontuamos, a qual não é traduzida. O fato é que não podemos ignorar que o Mashiach Yeshua é o primeiro e o último, o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega em grego, mas ele não falava grego, e sim o hebraico. E o verso 27 do capítulo 11 começa já com essa partícula Aleph Tav, Et habaraká asher tishma'u al mitzvot yod hevavih Eloheikem asher anochi matzawe atken hayom. A bênção vem com Aleph Tav, conectada a ela. E a tradução é assim: se obedeceres aos mandamentos de Yod Hevavih, o vosso Elohim, que eu comando vocês neste dia. 28. Vekalalá amlo tishmo al mitzvot Yod Hevavih Eloheikem ve'asarten min hadereh asher anohi matzawe atechem hayom. E a maldição, se não obedeceres aos mandamentos de Yod Hevavih, vosso Elohim, e vos desviares para fora do caminho que eu ordeno a vocês neste dia. Alechet arechei Elohim acherim asher lo yadaten. Para ir atrás de deuses outros que não conhecestes. Verhayá ki abiaká Yod Hevavih Eloheika al haaretz asher atá ba shamá laristá. E será quando trouxer você, Yod Hevavih, vosso Elohim, a terra que vais a possuir, tatá et, aqui a partícula Aleph Tav, Habaraká al ha Gerizim ve et hakalalá al har ibal. Colocarás Aleph Tav, a bênção sobre o monte Gerizim, e Vav Aleph Tav, a maldição sobre o monte Ebal. Não estão eles do outro lado do Jordão, pelo caminho que desce o sol na terra dos cananeus, que habitam na planície diante de Gilgal, além das planícies de Moré? Kiatem abarim et hayardim, labá lareshet et haeretz asher Yod Hevavih Eloheikem noten lahem. Pois vocês passarão Aleph Tav, o Jordão, para ir possuir Aleph Tav, a terra que Yod Hevavih, vosso Elohim, vos dá. E a possuireis, e ali habitareis, e cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que coloco diante de vós neste dia. Capítulo 12. Ele hahukim vehamishpatim Sher tishmaru la asot ba'eretz asher natan Yod Hevavih Elohim avotecha lacha
laristá. Estes são os estatutos e juízos que observarás para fazer na terra que dá Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim de seus pais, Kol Hayomim, todos os dias, Asher Atem Hayim ou Ha'adamah, que viverdes sobre a terra. Abad Tabadum et Kol Hamakumut, destruindo, destruirás, Aleph Tav, todos os lugares em que as nações que vocês vierem a possuir, vocês, Aleph Tav, os seus deuses, sobre as montanhas elevadas e sobre as colinas e sobre toda árvore verde, e derribareis, Aleph Tav, os seus altares, e quebrareis, Aleph Tav, as suas colunas, seus bosques, e queimareis com fogo, e imagens esculpidas dos deuses deles, derrubarás e destruirás, Aleph Tav, os nomes deles, de dentro do lugar. Não fareis assim a Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, mas lá sobre o lugar, Hamakom, que escolherá Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, de todas as vossas tribos, para colocar Aleph Tav, o nome dele, lá, e mesmo a habitação dele, para lá ireis, e para lá levareis vossas ofertas queimadas e vossos sacrifícios. Ziberheham, literal, cortes, partidos. E Vav Aleph Tav, os vossos dízimos. E Vav Aleph Tav, as ofertas alçadas das vossas mãos. E os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias. E os primogênitos do vosso gado e do vosso rebanho. E comerás lá, perante a face de Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, e vos alegrareis em tudo que puseres a vossa mão, vocês e as vossas casas, com tudo que tem abençoado a vós, Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim. Não farás conforme tudo que se faz aqui hoje. Lo ta'asum kol asher anachnu assim por Hayom, cada homem como parece certo aos seus próprios olhos, pois não chegastes ainda ao descanso, ha-manuchá, e à herança, ve'al hanahalá, que Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, vos dá. Mas quando passardes Aleph Tav, o Jordão, e habitares na terra, que Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, vos dá para herdar, e quando der a vocês de todos os vossos inimigos ao redor, para habitares em segurança. Aqui termina a primeira aliá. Parashá Re'eh, segunda aliá. Deuteronômio, capítulo 12, do verso 11 ao verso 28. Na primeira aliá, ou subida, a ênfase foi sobre os dois caminhos, o caminho de bênção e o caminho de maldição. Quilalá, a palavra hebraica escolhida para expressar maldição, de fato significa a diminuição de algo bom que deixa de estar por causa da desobediência. Mas é menos uma imposição exterior do que a consequência da própria escolha. E a avodazará, idolatria, é terminantemente proibida. E nesta aliá, a ênfase é no lugar especial que Yod-Heh-Vav-Heh vai escolher para colocar o seu nome e onde receberá ofertas e sacrifícios. Embora não seja nomeado este lugar no livro de Deuteronômio, sabemos que o lugar é Jerusalém e, particularmente, o templo, fato pontuado nos escritos dos Neviim, ou profetas. Então, Devarim 12, 11. Vehayá hamakom asher ibhar Yod-Heh-Vav-Heh Eloheikem, e será o lugar em que escolher Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, ou Lachaken Shamu Sham, para lá fazer que seu nome habite, atentarás para trazer lá Aleph Tav, tudo o que eu vos ordenar. Em hebraico, Shama Tabio et Kol Asher Anochi Mitzawe Atheihen
as vossas ofertas queimadas e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas de vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes a Yod-Hê-Vav-Hê. Verso 12. E vos alegrareis diante de Yod-Hê-Vav-Hê, vosso Deus, vós e os vossos filhos e as vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que estiver dentro das vossas portas, porque ele não tem parte nem herança convosco. Cuida para ti mesmo que não ofereças as tuas ofertas queimadas. Hashamor laha pen ta'ala alorteha em todo lugar que estiveres. Bechol makom asher tirá. Mas no lugar que Yod-Hê-Vav-Hê escolher em uma de tuas tribos, lá oferecerás as tuas ofertas elevadas, queimadas, alçadas, e lá farás tudo o que eu te ordeno. Verso 15. Rak bekou ot nafshaka tisbar. Contudo, em tudo que desejar a tua alma, podes matar, ver a kauta basar e comer a carne. Karbirkat Yod-Hê-Vav-Hê Eloheika, de acordo com a bênção de Yod-Hê-Vav-Hê, teu Elohim. Asher Natan Lachá, que deu a você. Pekou Sha'arecha, em todos os teus portões. Hatamea Vehatahor Yakaleno. O impuro e o puro poderá comer, como o servo e o veado. 16. Rak Hadam Lo Takelu. Apenas o sangue não comerás. Al Haaretz Tishpakenu. Sobre a terra derramarás. Kamaim, como água. Não poderás comer dentro das tuas portas o dízimo do teu grão, ou do teu vinho, ou do teu azeite, ou os primogênitos dos teus gados, ou dos rebanhos, e nenhum dos votos que fizeste, nem tuas ofertas voluntárias, ou a oferta alçada de tua mão. Mas os comerás perante a face de Yod-Hê-Vav-Hê, teu Elohim, no lugar que Yod-Hê-Vav-Hê, teu Elohim, escolher. Tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que estiver dentro das tuas portas, e te alegrarás diante de Yod-Hê-Vav-Hê, teu Elohim, em tudo aquilo em que puseres a mão. 19. Hashomer laha pen tzaob et halevi. Guarda, cuida para ti mesmo, que não desampares Aleftav o levita, Kou e Ameika, ao Adamaterra, enquanto viveres sobre o solo. Quando alargar Yod-Hê-Vav-Hê, o teu Elohim, Aleftav, as tuas fronteiras, como te prometeu, e disseres, comerei carne, porque a tua alma terá desejo de comer carne, poderás comer tudo o que a tua alma desejar. Se for muito longe de ti o lugar, Hamakom, que escolheu Yod-Hê-Vav-Hê, o teu Elohim, para colocar o nome dele lá, então matarás do teu gado e do teu rebanho, que deu Yod-Hê-Vav-Hê a ti, como te ordenei, e comerás dentro das tuas portas tudo o que a tua alma desejar. Até como se come Aleftav, o servo, e Vav Aleftav, o veado, assim comerás deles o impuro, Hatamea, e o puro, Vehatahor. De ambos comerás deles. 23. Tão somente fortaleça-se, Rak Hazak, não comas o sangue. Obilti Akol Hadam, pois o sangue é a alma, e Hadam Hua Hanefesh, e não comerás a alma com a carne. Velou Takhal Hanefesh Am Habassar, não comerás dela sobre a terra, Haaretz. Interessante que aqui não é Adamá, solo. Derramarás como água. Não o comerás para que tudo vá bem contigo e com os teus filhos após ti. Pois quando fizeres o reto aos olhos de Yod-Hê-Vav-Hê. Lo talkenu lamaan itab laha ve baneha. Hareha ki ta'aser hayashar e inei Yod-Hê-Vav-Hê. Somente tomarás as coisas santas que tens e os teus votos e irás ao lugar que Yod-Hê-Vav-Hê escolherá. E oferecerás
as tuas ofertas alçadas, queimadas, a carne e o sangue sobre o altar de Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, e o sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar, Zber, de Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim, e comerás a carne. Guarda e ouvirás, Shamor ve-Shamata, et kol, Aleftav, todas as palavras Hadavarim, estas que eu ordeno, para que vá bem contigo e com os teus filhos após ti, para sempre, ad olam, quando fizeres o que é bom e reto, Hatov ve hayashar, aos olhos de Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim. Aqui termina a segunda aliada para Re'eh. Para Re'eh, terceira aliada, Deuteronômio capítulo 12, do verso 29 ao capítulo 13, verso 18. Ki yakrit Yod-Heh-Vav-Heh Eloheika et Hagoim asher ata bo shama lareshet otam mipanecha. Quando cortar Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, Aleftav, as nações que vais lá para possuir elas de diante de ti, e as sucederes e habitares na terra deles, guarda ou cuida para ti mesmo, Reshamor Lahá, que não te enredes seguindo-as, depois que elas forem destruídas de diante da tua face. E para que não perguntes sobre os seus deuses, dizendo, Ayeka Yabadu Hagoim Ha'eler et Eloheihem Veasekem Gan Ani. Como essas nações serviam Aleftav, seus deuses, farei assim eu também. Lo ta'aseken la Yod-Heh-Vav-Heh Eloheika. Não farás o mesmo a Yod-Heh-Vav-Heh teu Elohim. Kikol tuabat Yod-Heh-Vav-Heh asher sanea asu le Eloheihem kigan et baneihem ve'et benotehem izrapu esh le Eloheihem. Pois elas fizeram aos seus deuses todas as abominações que Yod-Heh-Vav-Heh odeia. Pois até Aleftav, seus filhos, e Vav-Aleftav, suas filhas, queimaram no fogo aos seus deuses. Et kol hadabar asher anochi matzawe ken atu tishmarau laasot lo tosef alayu ve'ala tigra mimenu. Aleftav, toda palavra literal ou coisa que eu ordeno a vocês, ele observe para fazer. Não acrescentarás a ela, nem diminuirás dela. Capítulo 13. Nesta aliá, após instruir o povo a não imitar os povos pagãos em suas idolatrias, no capítulo 13 teremos o que é conhecido como o teste do falso profeta. Podem haver sinais, prodígios, maravilhas, mas se ensinar contrariamente à Torá, isto será um teste para ver se gosta mais da verdade, que é a palavra, ou dos sinais e prodígios. Vejamos. Kiyakum Barkibaka, Abiyá, O Holem, Halum, se levantar entre ti um sonhador de sonhos, Venatan Alecha, der a você um sinal, milagre, escreve Aleph Vav Tav, Mopet, maravilha, Ebo, Haot, Ehamopet, e vier a acontecer o sinal, ou a maravilha, qual falou a você, dizendo, Perdeber Alecha Leamor, vai após deuses outros que não conhecestes, e sirvamos a eles. Elaka Achere Elohim, Acherim Asher, Lo Yadatam, Venabadem, Lo Tishma, não ouvirás, ou obedecerás, atenderás as palavras do profeta, aquele, ou sonhador dos sonhos, aquele, pois para vos provar, Yod-Heh-Vav-Heh, o vosso Elohim, para saber, Adaat ha-Isheken, Ahabim et Yod-Heh-Vav-Heh, se amais Aleftav, Yod-Heh-Vav-Heh, Eloheikem, o vosso Elohim, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Hou labavkem uvihou nefeshkem. Após Yod-Heh-Vav-Heh, o vosso Elohim, andarás, e a ele temerás. Vav Aleftav, seus mandamentos guardarás, e a sua voz atenderás, obedecerás.
a ele servirás, a ele te apegarás. Ve-ha-navia, ha-hua, o-holem, ha-halom, hua, yumet. O profeta, aquele, ou sonhador de sonhos, aquele, será morto. Yidber sará ao Yod-Heh-Vav-Heh Eloheihem, que tirou vocês da terra do Egito e redimiu você da casa da servidão, para te tirar do caminho, Haderer, e ordenou Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim, para andar nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se seduzir-te o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a esposa do teu seio, ou o teu amigo, também significa o teu próximo, Reaka, que é como a tua própria alma, secretamente dizendo, Ha, Vena Avda, Elohim, Acherim, Asher Lo Yadata, Ata, Veaboterra, vamos e sirvamos Elohim, deuses outros que não conheces, nem os teus pais. Entre os deuses, Melohei, dos povos Ha-Amim, ao redor dos quais, ou próximos a ti, ou longe de ti, desde uma extremidade da terra, Ha-Eretz, até a outra extremidade da terra, Ha-Eretz. Não consentirás com ele, nem darás ouvidos, Tishma, a ele, nem terá piedade o teu olho dele, nem o pouparás, nem esconderás a ele, mas certamente matarás a ele, a tua mão será sobre ele primeiro para matá-lo, e a mão de todo o povo depois. E o apedrejarás com pedras para que morra, porque procurou te afastar de Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E todo Israel, Vekol Israel, ouvirá e temerá, e não mais fará impiedade como esta no meio de ti. Se ouvires dizer em algumas das tuas cidades, Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim, te deu para habitar nela, dizendo, certos homens, filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram Aleftav, os habitantes da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos deuses outros que não conhecestes. E então investigarás e buscarás e perguntarás diligentemente, e eis que, se for verdade e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, 15. Certamente ferirás Aleftav, os habitantes da cidade, com o fio da espada, literal, com a boca da espada, Lapi Harev, destruindo ela, Vav Aleftav, tudo que está nela, e Vav Aleftav, o gado dela, com o fio da espada. E Vav Aleftav, todo o seu despojo reunirás, no meio da sua rua queimarás com fogo, Aleftav, a cidade, e Vav Aleftav, todo o seu despojo, tudo para Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim. Será ruínas para sempre. Verhaiatá tel olam, não reconstruirás novamente. Lo tibane od. E não pegará nada da coisa amaldiçoada na tua mão, para que Yod-Heh-Vav-Heh possa se afastar do furor de sua ira, e te mostrar misericórdia, e ter compaixão de ti, e te multiplicar como jurou aos teus pais. Quando deres ouvidos, que tishma, voz de Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim, Kol Yod-Heh-Vav-Heh Eloheika, guardares, lishmor, et kol mitzvotayu, aleftav, todos os seus mandamentos, Asher Anohi Matsawaka, Hayom, que eu ordeno a ti hoje, Leasot Hayashar, Bayanei Yod-Heh-Vav-Heh Eloheika, para fazer aquilo que é reto aos olhos de Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim. Aqui termina a terceira aliada para Shareê, quarta aliá. Deuteronômio capítulo 14, do verso 1 ao verso 21. Nesta aliá teremos uma repetição, de modo um pouco mais resumido, das leis de Kashrut, ou seja, os animais puros que se pode comer e aqueles que não se pode comer, e como distinguir entre eles. Os sábios dizem que quando a Torá diz aqueles animais que se deve comer,
de modo explícito, é porque aqueles que não se pode comer, que não são citados, são muito mais numerosos. E quando faz o inverso, como no caso das aves, citando aquelas que não se deve comer, seria porque a maioria delas seria kasher, de modo que a Torá explicita a exceção, as que são em menor número, de modo a simplificar a instrução. Vamos lá. Benin aten la yod revavirre aleichem lo tigodado. Filhos, vocês de Yod Revavirre, vosso Elohim, não vos cortareis, nem fareis nenhuma calvície entre os teus olhos pelos mortos. Kiam kadosh ata la Yod Revavirre aloheika, pois povo santo, tu, a Yod Revavirre, teu Elohim. E Yod Revavirre te escolheu para que sejas um povo peculiar para ele. Lu, Lam, Segulá. Entre todos os povos que são sobre a face do solo. Mikol ha'amin asher al pnei ha'adamah. Não comereis toda coisa abominável. Estes os animais que comerás. Zet habehemah asher takelu. Boi, a ovelha menor, a cabra menor. O veado e o cervo e o gamo e a cabra montês e o antílope adax, o boi silvestre e o carneiro montês. E todo animal que tiver o casco fendido e dividir a fenda em 2 garras e remoer ou ruminar entre os animais, esses comereis. Todavia, aleftav, estes não comereis. Ak et ze lo takalu. Entre os que ruminam ou entre os que dividem o casco fendido, como o camelo, a lebre e o coelho, porque eles ruminam, mas seu casco não é dividido. São impuros eles para vocês. E vav aleftav, o porco, ha-hazir, porque divide o casco, ele, mas não rumina. Impuro é, tameahuá, para vós, lhem. Da sua carne não comerás, e bassaram lo takelu, e a sua carcaça não tocarás. Aleftav, estes comerás, et ze takalu. De todos os que estão nas águas, todo aquele que tem barbatanas e escamas comerás. E tudo o que não tiver barbatanas e escamas não podereis comer, será impuro para vós. De todas as aves puras comereis. Kout zipur tahorá takelu. Verso 12. E estes são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango e a clareira, e vav aleftav, o papagaio e o abutre, após a sua espécie, vav aleftav, todo corvo, segundo a sua espécie, e vav aleftav, a filha da coruja, e vav aleftav, o falcão noturno, e vav aleftav, gaivota, e vav aleftav, o gavião, segundo a sua espécie. Aleftav, a pequena coruja, e vav aleftav, a grande coruja, e o cisne, e o pelicano, e vav aleftav, a águia, e vav aleftav, o cormorão. 18. E a cegonha e a garça, segundo a sua espécie. O galo montês e o morcego. E todo rastejante que voa, impuro é a você. Não deve ser comido. Todas as aves limpas comereis. Kou op tahor takelu. Não comerás de todo que morrer de si mesmo. Para o estrangeiro, laguer, que está dentro dos teus portões, podes dar, para que possa comer, ou que possa vender ao estrangeiro, porque povo santo és tu. Yam kadosh atah, ayod revavirre, Eloheika. Ayod revavirre, teu Elohim. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Lotabashel Gadi, Bahaleb Amu. Aqui termina a 4ª aliá. Parashá Re'e, 5ª aliá. Deuteronômio capítulo 14, do verso 22 ao verso 29. Esta aliá ou subida, cada uma das 7 divisões da Parashá semanal, é chamado de subida porque sempre se sobe a um lugar mais elevado espiritualmente.
E a Torá é este lugar. Do mesmo modo que Jerusalém, o local onde o Eterno colocou o nome dele, é um local para onde subimos. Esta porção trata sobre os dízimos, Maaser, que em hebraico significa a 10ª parte. E sim, eles são no plural. A Torá trata de dízimos diferentes para finalidades diferentes. O Maaser Rishon, ou primeiro dízimo, é para os levitas, pois eles não receberam herança, e é todo o povo que deve sustentar a eles, pois eles apresentam o serviço ao Eterno não só como intermediadores, mas como juízes e professores. E nesta porção veremos o segundo dízimo, o Maaser Sheni, que é um dízimo que se retira para si próprio, para que a família possa comparecer a Jerusalém, no lugar determinado por Yod Hevavihê, e lá se alegrar nos agendamentos solenes, comendo e bebendo o que sua alma desejar. E o terceiro dízimo é o dízimo para os pobres e desvalidos, mormente as viúvas e os órfãos. Este dízimo é retirado a cada 3 anos. Vamos lá. Asher ta'aseh et kol tabuat zerekah. Farás, tirando a 10ª parte, aleftav, de todo o aumento da tua semente, que brota do campo ano a ano. Hayotzi hassadeh shana shana. 23. Comerás perante a face de Yod Hevavihê, o teu Elohim, no lugar, Bamakom, que ele escolher para colocar o seu nome lá. A 10ª parte do teu milho, do teu vinho e do teu óleo, e os primogênitos do teu gado, do teu rebanho, de modo a que aprendas a temer Aleftav Yod Hevavihê, o teu Elohim, todos os dias. La'aman tilmad la ira et Yod Hevavihê Eloheika kol hayamim. E se for muito longo para ti o caminho, Haderer, de modo a não seres capaz de carregar, ou se muito longe de ti o lugar, Hamakom, que escolher Yod Hevavihê, o teu Elohim, para colocar o nome dele lá, quando te tiver abençoado Yod Hevavihê, o teu Elohim. 25. Então darás, literal, prata, figurativo, dinheiro. E ata a prata na tua mão e vai ao lugar, Hamakom, e escolher Yod Hevavihê, o teu Elohim, nele. E colocarás a prata em tudo que desejar a tua alma, por bois ou por ovelhas ou por vinho ou por bebida forte ou por tudo o que tua alma desejar. Comerás lá perante a face de Yod Hevavihê, o teu Elohim, e alegrarás a ti e a tua casa. Vesamarta atá ve beiterra. E o levita que estiver dentro das tuas portas, não o abandonarás, porque ele não tem parte nem herança contigo. Ao final de 3 anos, Miktzeh Shalosh Shaniim, trarás Aleftav, todo o dízimo, a Assar, 10ª parte, do teu aumento no ano, e o colocará dentro das tuas portas. E virá o levita, Vebo Halevi, porque não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, Verhager, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas. Virão e comerão e se saciarão, para que te abençoe Yod Hevavihê, o teu Elohim, Pikou Maaseh Yadaká Asher Lasse, em todo o trabalho da tua mão que tu fizeres. Aqui termina a 5ª aliá. Parashá Re'ê, 6ª aliá. Deuteronômio capítulo 15, do verso 1 ao verso 18. O Shemitah é o perdão de dívidas. Este é um mandamento para o credor. A Torá, corretamente entendida, não apresenta os nossos direitos, mas sim os nossos deveres, nos instruindo a exibir o caráter do Criador. Afinal, tudo que ele nos ordena, ele fez primeiro. Ele vestiu a nudez de Adão, visitou Abraão após a sua circuncisão e enterrou Moisés após a sua morte. E ele nos ensina que o caminho de vida e bênção é entendermos que tudo é dele e vem dele, a terra e toda a prosperidade, ocasionada pelo seu frutificar. Daí o conselho para não termos o olho mau, expressão idiomática que comunica sobre avareza. Vamos lá.
Miket Shabbat Shanim Aseh Shemitah. No final de 7 anos farás remissão, perdão de dívidas. Zedabar Hashamitah. E este é o modo, ou a palavra, da remissão. Shemut Kol Baal. Mashe Yadu Asher Yashe Bareahu. Remirá todo senhor ou mestre, credor, capaz, que emprestou ao seu próximo. Não exigirá Aleftav do seu próximo, Vav Aleftav, seu irmão, porque se chama remissão a Yod He Vav He. Aleftav, de estrangeiro, poderás exigi-lo, mas aquilo que existe como teu, Aleftav, teu irmão, remirá a tua mão, salvo quando não houver existir dentre vós pobres, pois abençoando, abençoará a ti Yod He Vav He na terra, Eretz, que Yod He Vav He, o teu Elohim, dá a ti por herança, para possuíres. Tão somente se ouvindo, ouvirás, literal, ou cuidadosamente ouvires, atenderes. Rak Shamua Tishma, a voz de Yod He Vav He, o teu Elohim, para guardar, lishmor, para fazer, lasut et kol, aleftav, tudo, ha-mitzvah, os mandamentos, estes, hazet, que eu ordeno a ti neste dia. Asher anochi matzawaka hayom, porque Yod He Vav He, o teu Elohim, te abençoa como falou a ti, e emprestarás a povos muitos. Ve-ha-abatá goim rabiim, mas tu não tomarás emprestado, reinarás sobre os povos, bagoim, muitos, rabiim, mas sobre ti não reinarão eles. Se houver entre vós um homem pobre dentre um de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, que Yod He Vav He, teu Elohim, te dá, não endurecerás, Aleftav, o teu coração, nem fecharás, Aleftav, a tua mão, a teu irmão pobre, mas abrirás amplamente, Aleftav, a tua mão a ele, emprestarás a ele certamente o suficiente para a necessidade naquilo que lhe falta. Hashamor, guarda você, que não haja um pensamento em teu ímpio coração dizendo: é chegado o ano da remissão, Shanat Ha-Shemitah, Ve-Ra'a Aineha, e seja mal o teu olho contra o teu irmão pobre, e não deis a ele, e clamar contra ti a Yod He Vav He, e que haja pecado em ti. Ve-Hayá Baka Het, Natu Tenten Lu, certamente darás a ele, e não se entristecerá o teu coração quando deres a ele. Pois, por coisa esta, literal, palavra esta, te abençoará Yod He Vav He, o teu Elohim, em toda a tua obra, e em tudo que puseres a tua mão. Porque nunca cessará o pobre dentro da terra, Ha-Eretz. Portanto, eu te ordeno, dizendo: abrirás largamente, Aleftav, a tua mão, ao teu irmão, ao teu pobre, ao teu necessitado na tua terra. Be-Aretzeka. E se for vendido a ti o teu irmão, um hebreu, Ha-Ivrit, ou hebreia, Ha-Abriá, e servir a ti 6 anos, então, no 7º ano, deixarás ir livre. E porque enviares ele livre de ti, não o deixarás ir vazio. Darás generosamente a ele do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, do que te abençoou Yod He Vav He, o teu Elohim. Asher Berechaha Yod He Vav He Eloheika. Darás a ele. E lembrarás, Zakarta, foste servo, que Ebed, Haita, na terra do Egito, Ba'eretz Mitzrayim, e te redimiu Yod He Vav He, o teu Elohim. Portanto, eu ordeno a ti, Aleftav, a coisa esta, hoje, Raion. E acontecerá, se ele disser a ti: não me afastarei de ti, porque ele ama a ti
e Vav Aleph Tav a tua casa, porque está bem contigo. Então tomarás Aleph Tav, uma sovela ou instrumento pontiagudo, e perfurarás na orelha dele e na porta, Vebedalet, e será teu servo para sempre. Virhayalaka Ebed Olam. E também com a tua serva farás igualmente. Não te parecerá duro quando o enviares livre para longe de ti, pois ele trabalhou para ti como um servo que ganharia o dobro, e te serviu durante 6 anos. E Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, te abençoará em tudo o que fizeres. Aqui termina a 6ª aliá. Parashá Re'eh, 7ª e última aliá. Deuteronômio 15, verso 19 ao capítulo 16, verso 17. Todo primogênito que nascer, literal, e vier a sair, teu gado do teu rebanho, machos, santificarás a Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim. Kol Rabakor Asher Yaled Bebekaraká, Vebezanaká, Hazakor Tekadesh, La Yod-Heh-Vav-Heh Eloheiha. Não trabalhará o primogênito do teu novilho, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Perante a face de Yod-Heh-Vav-Heh, o teu Elohim, Fnei Yod-Heh-Vav-Heh Eloheika, comerás ano no ano, Kaleno Shaná Beshaná, no lugar que escolher Yod-Heh-Vav-Heh para ti e a tua casa. Bamakom Asher Ibhar Yod-Heh-Vav-Heh Atá Ve Beitecha. E se houver algum defeito nele, se for coxo ou cego, ou se tiver algum defeito, não o sacrificarás, Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim. Tu o comerás dentro das tuas portas. O puro e o impuro também o comerão, como o servo e o veado. Somente Aleph Tav, o sangue dele, Rak et Damu, não comerás. O Takel, sobre a terra, o Ha-Eretz, derramarás como água. Capítulo 16. Guarde, Shamor et Rodesh Ha-Abib, o mês de Abib, e faça Pessah, a cita Pessah, a Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, pois no mês de Abib tirou Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, para fora do Egito à noite. Portanto, sacrificarás a Pessah, a Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, do gado e do rebanho, no lugar que Yod-Heh-Vav-Heh escolher para ali colocar o seu nome. Bamakom Asher Ibhar Yod-Heh-Vav-Heh Lashachem Shamu Sham. Não comerás ela com hametz, que é a massa fermentada. 7 dias comerás com matzô, pão asmo, o pão da aflição, lehem ani, pois apressadamente saístes para fora da terra do Egito, Mitzraim, para que te lembres Aleph Tav, o dia quando saístes da terra de Mitzraim, Egito, literal, aperto, estreitamento, todos os dias da tua vida. E por 7 dias não haverá pão levedado contigo em todos os teus termos. E nada da carne que sacrificares no primeiro dia à tarde permanecerá toda a noite até pela manhã. Não poderás sacrificar Aleph Tav, a Pessah, dentro dos teus portões que Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, dá para ti. Mas lá no lugar Hamakom, que escolherá Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, para colocar o nome dele, lá sacrificarás Aleph Tav, a Pessah. Ao entardecer, no crepúsculo, Ba'ereb, no pôr do sol, no agendamento solene, Moed, e saístes do Mitzraim, Egito, e a assarás e a comerás no lugar que Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, escolher, e voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. Lá Oreleha. 6 dias comerás pães asmos, matzot. E no 7º dia haverá assembleia solene a Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim. Não farás trabalho. Lo ta'aseh malachá. 7 semanas contarás para ti. Shiba Shavuot Spar Lak. Iniciando com a foice no grão. Este tempo enumerarás 7 semanas.
Farás a festa das semanas a Yod He Vav He, teu Elohim. Ve'asita Hag Shabuot la Yod He Vav He Eloheika. Com um tributo de oferta voluntária da tua mão, que darás a Yod He Vav He, teu Elohim, conforme Yod He Vav He, teu Elohim, te tiver abençoado. E te alegrarás, Veshamarta, perante a face de Yod He Vav He, teu Elohim, Ifnei Yod He Vav He Eloheika. Tu e teus filhos e tuas filhas, Atá, Vebneha, Vebeterra, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que Yod He Vav He, teu Elohim, escolher para ali colocar o seu nome. E te lembrarás que servo fostes no Egito, e observarás e farás, Aleftav, os estatutos estes. Pois a carta que Ebed Haitá Ba Mitzraim Veshamarta Ve'asita et Hahukim Ha'eler. Festa de tabernáculos, Hag Hasukot. Observarás 7 dias. Após teres reunido o teu grão e o teu vinho, te alegrarás na tua festa, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita e estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias festejarás a Yod He Vav He, teu Elohim, no lugar em que escolher Yod He Vav He, porque Yod He Vav He, teu Elohim, te abençoará em todo o teu incremento e em todas as obras das tuas mãos. Portanto, certamente te alegrarás. 3 vezes no ano aparecerá todos os teus machos, Aleftav, perante Yod He Vav He, teu Elohim, no lugar Bamacom, que escolherá na festa de pães asmos, Behag Hamatzot, e na festa das semanas, Behag HaShabuot, e na festa de tabernáculos, Behag HaSukot. E não aparecerás, Aleftav, perante a face de Yod He Vav He, vazio. Varões darão na sua capacidade, de acordo com a bênção que Yod He Vav He, o teu Elohim, tiver dado a você. Aqui termina a 7ª Aliá e a Parashá Re'eh.